Eu quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Aproveitando que estamos em pé, abra a vossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24. Nós vamos estar lendo a partir do verso 10. Este versículo, aqui alguns versículos da palavra do Senhor. Atos 24, a partir do verso 10. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, contanto, melhor ânimo respondo por mim. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam, mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirva a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto do justo como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos nem com alvoroços, os certos judeus da Ásia, os quais convinham que estivessem presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho. A não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Versículo 16, eu gostaria de frisar o verso de número 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Amém, meus irmãos? Podeis tomar o vosso assento, glorificando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, pois esse Deus, ele é maravilhoso. O apóstolo Paulo, irmãos, ele traz para nós um ensinamento concernente à sua maneira de agir. Paulo, ele passou, todos conhecem que Paulo, ele era um perseguidor da igreja, né? Perseguia a igreja primitiva de uma maneira muito extensiva, ao ponto de ajudar a julgar os cristãos, matar os cristãos, condenar os cristãos. E ele fazia parte dos conselhos dos judeus em Roma. Ele tinha muita influência. Mas o que aconteceu com o apóstolo Paulo é que ele, na perseguição, ele tem um encontro, todos nós conhecemos, no meio do caminho. Jesus aparece, a Bíblia diz que uma luz muito forte aparece, e ele, no meio daquela luz forte, no meio do caminho, uma voz ecoa do céu, né? Paulo, Paulo, por que me persegues? O que você persegue sou eu, Jesus, né? E ali ele tem um encontro real com Jesus, porque Jesus o chama, e ele sim sente aquele chamado muito forte. Nós sabemos que ali foi a conversão de Paulo. Então a conversão de Paulo foi uma conversão que o próprio Cristo, né, aparece para ele. E agora ele está diante de acusações. A Bíblia diz que aqui ele está preso, porque os judeus, eles fazem um motim e querem prendê-lo, e a Bíblia diz que junta mais ou menos uns 40, e eles fazem um protesto, e diz assim: nós não vamos comer
e nem vamos beber enquanto Paulo não for morto, enquanto Paulo não for levado ao julgamento e ser condenado e ser morto, porque ele está defendendo uma seita. Essa seita do Nazareno de Jesus aí, isso aí é uma seita. E os judeus fazem isso. E esses judeus que fazem isso tinham influência, irmão, porque Paulo foi preso. Paulo está preso. E ele é levado a julgamento. E a Bíblia diz que ele fica preso. O governador Félix vai prendê-lo, deixar preso. E até na conversa que ele tem, ele não dá liberdade para ele. A Bíblia diz que ele vai ficar ali mais 2 anos preso. Até que ele é levado para a ilha de Malta, quando acontece aquela embarcação que eles vão chegar a naufragar. E Paulo começa a direcionar aquele povo segundo a orientação de Deus. E aquele povo não quer dar ouvido a Paulo. Mas os acontecimentos vai chegando ao ponto que eles têm que dar ouvido a Paulo. E Paulo vai demonstrar um verdadeiro cristão. Mas aonde eu quero chegar, irmãos, nesta palavra, e que eu acho e me chama muita atenção, que Paulo ele fala da sua consciência. O corpo, corpo é feito de corpo, alma e espírito. E uma das faculdades do espírito é a nossa consciência. O homem sem Deus, ele está com a sua consciência cauterizada, morta, né? Por isso que ele não tem noção que o pecado gera morte. E nós que temos Cristo, temos agora a graça de Deus de ter a nossa consciência limpa para viver uma vida santa. E Paulo, ele vai iniciar dizendo ali, Paulo, ele começa então o seu discurso a dizer que ele tem uma consciência limpa. No capítulo 13, se eu não me engano, no verso 1, ele vai dizer da sua consciência. Eu procuro ter uma consciência tranquila diante de Deus e também dos homens. Com quem eu não tenho nada para que alguém venha me dizer, eu estou sendo um verdadeiro cristão. Eu estou agindo com sinceridade, com honestidade. Se eles forem me julgar, vendo se eu cometi alguma iniquidade, eles podem julgar. Eles podem trazer as provas. Paulo, ele estava se garantindo que ele era um cristão verdadeiro. Que ele era um cristão que andava com a verdade. Então, queridos, Paulo, tendo a oportunidade aqui, no seu discurso, ele disse, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. E como Paulo ele tivesse dito, eu me exercito, eu luto, eu labuto para ter uma consciência pura. Eu procuro ter uma consciência pura diante de Deus e também diante dos homens. E assim é o verdadeiro cristão, irmão. O verdadeiro cristão, ele tem que ter uma consciência pura. Porque se a nossa consciência, o que a consciência ela age, irmãos? Ela age se eu estou certo, se eu estou errado. A consciência vai dizer se você está em pecado ou não. Mas quando o crente, ele neutraliza a sua consciência, Paulo, ele ensinando a Timóteo, fala da consciência cauterizada, que é um perigo, né? O camarada está em pecado, mas ele não está nem aí mais. Ele está em adultério, não está nem aí mais. Ele está pecando, fazendo tudo errado, e para ele tanto faz, a sua consciência está cauterizada. Isso aí é um perigo, porque a consciência do cristão, ela tem que estar viva. O homem sem Deus, ele está com a consciência sua como em coma. Mas quando que nós ressuscitamos? Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. E aí nós recebemos o perdão dos nossos pecados e a nossa consciência começa a estar ativa. Tudo que eu vou fazer que desagrada a Deus, o Espírito Santo vai acusar a minha mente e dizer, cuidado, hein? Você está errando. Né? Então a consciência ela é fundamental para o cristão. Hoje
Tem crente que ele tem medo do pastor, ele tem medo de um crente. Quando ele vê, ele se esconde. A consciência dele é os outros que julgam. Não, mas a verdadeira consciência do cristão é aquela que ele está errando. Quando ele faz algo que desagrada a Deus, a consciência dele já pesa. Meu Deus, me perdoa. Eu preciso falar com o meu pastor, eu preciso falar com a igreja. Eu não posso viver assim. Eu quero subir para o céu. Eu quero conservar a minha santidade. Por quê? Porque a sua consciência é limpa. Então ela acusa. E isso é importante, irmão. Então Paulo, ele estava dizendo, eu estou aqui diante do tribunal, mas eu tenho uma consciência tranquila diante dos homens e diante de Deus para fazer o que é certo. Eu não preciso andar com engano, com mentira. Eu não preciso querer tirar proveito de ninguém. Não, eu estou pregando aqui do que os profetas já falaram. E os fariseus, irmãos, eles acreditavam até na ressurreição, mas os saduceus não. E ele coloca os dois em questão, e Paulo ele vai dizer que ele defende que os pais na fé dele ensinaram a Abraão a promessa do Messias. E Paulo ele está testemunhando. Então nós vamos entender que a consciência e a salvação, quando éramos pecadores, nós tínhamos uma consciência mortificada, no estado de coma, como está no livro de Efésios, capítulo 2. Eu gostaria de ler o versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Isso não significa que a consciência aqui do pecador, ela seja completamente morta, inativa, mas ela está como num estado terrível, estado de coma profundo. E é por isso que precisa, quando a gente lê o livro de João, que precisa do Espírito Santo para comover o homem, né, para convencer ele da justiça, do pecado, para que ele possa se arrepender. É só o Espírito Santo que é capaz, irmão, de ressuscitar um morto. Com a sua consciência morta, só o Espírito Santo é capaz de trazer a ele arrependimento para os seus pecados. Então, quando aqui Paulo ele está escrevendo, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E aqui nós entendemos que logo o Espírito Santo ele inicia a obra da salvação na nossa vida, a transformação da nossa vida, da justiça, né? Como está no livro de João, capítulo 16, verso 8, e quando ele vier, o que vai acontecer quando ele vier? O Espírito Santo convencerá do quê? O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui nós entendemos, porém a consciência do homem se fecha. Nós entendemos que ele jamais poderá ser salvo. Se o crente, irmãos, ele está na igreja e ele vai alimentando a natureza pecaminosa, por que Paulo ele vai nos ensinar ao Gálatas que o homem ele precisa mortificar as obras da carne? Porque a carne não se converte, irmão. Eu fico vendo, tem crente que ele não percebe que ele não precisa orar, que ele não precisa consagrar. Ele acha que ele é o super crente, que ele não precisa mais de oração, ele não precisa mais de ouvir a palavra de Deus. Eu não sei de onde é que ele encontrou esse argumento para viver assim. Porque o crente ele precisa todos os dias mortificar a carne. Mortificar, matar, sufocar a carne mesmo. E que jeito que eu faço isso? Glorificando a Deus, buscando a presença de Deus, estando em oração, pedindo que o Espírito Santo conduza a minha vida, pedindo que Ele me ensine a viver na verdade, que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Então Paulo ele estava dizendo da sua consciência, eu tenho uma consciência diante de Deus, tranquila. Como é que está a tua consciência com Deus? Como é que está a nossa consciência com Deus e com os homens? Será que alguém pode dizer assim, não, se verdadeiramente ele aí é crente?
verdadeiramente ela é crente, ela teme a Deus. Como é que está a sua consciência? Se perguntar para você que é casado, para o seu esposo, para a sua esposa, como é que é você lá dentro de casa? Você é crente mesmo? Se perguntar, o seu pai perguntar para você que serve a Deus, como é que está a sua consciência diante de Deus e dos homens? Você dá testemunho da verdade ou você tem fingido ser crente? E é isso que Paulo ele está demonstrando. Viver uma vida santa diante de Deus e dos homens. Mas de que maneira que eu vou ser assim? Quando eu começo a olhar para Jesus. Quando eu começo a entender o que Jesus fez por mim. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aqui, o escritor aos Hebreus está nos ensinando para podermos chegar na presença de Deus. E ele vai nos ensinando, precisamos chegar com o quê? Com o verdadeiro coração, com a consciência purificada. Quem que purifica a nossa consciência? O sangue de Jesus, irmão. Quando você aceita Jesus de verdade, o sangue de Jesus te purifica. E a partir desse momento, você tem que viver uma vida em Cristo Jesus. Não uma vida segundo os teus desejos, segundo o seu modo de pensar, a sua natureza. Não. A partir que nós aceitamos a Cristo, precisamos renunciar aos nossos desejos, à nossa carne, os nossos impulsos, né? E isso não é fácil. A gente precisa renunciar todos os dias e não descuidar. Jesus ele vai dizer assim: se os teus olhos forem maus, é melhor que você o arranque para que você chegue pelo menos no céu sem ele. É mais fácil você arrancar os seus olhos e chegar no céu sem os olhos, porque se ele te condenar, você precisa arrancá-lo. Não tem outro jeito. Se tem algo da tua carne natural que faz você entrar pelo caminho da perdição, é melhor que você manda amputar. Porque nós precisamos entender que é radical mesmo. O crente ele tem que ser radical com a carne, com aquilo que contamina o seu homem espiritual em Cristo Jesus. Então Paulo vai nos ensinando, irmãos, a entender a consciência do crente. A questão é como está a nossa consciência, de que maneira a gente está lidando com ela. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É somente Jesus, irmão. É só por intermédio de Jesus. Pedro está nos ensinando: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia. Não é porque você consegue, você tem direito, não, é porque a misericórdia de Deus te alcançou. Mas se ela te alcançou, respeite essa misericórdia, essa graça, irmão. O crente, hoje nós estamos vivendo um evangelho que tudo pode. Hoje as pessoas, elas estão na igreja e estão no mundanismo. Às vezes não respeita nem a própria família, não respeita ninguém. Por quê? Porque não entende o que é uma vida com Cristo. E aqui ele está ensinando: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Está dizendo aqui que o sangue de Jesus purifica nós, aqui a nossa consciência, ela é purificada pelo sangue de Jesus. Quantos receberam o sangue de Jesus aqui? Foram revestidos pelo sangue de Jesus, mas nós precisamos conservar essa graça, irmão. Precisamos reconhecer que é através do sangue de Jesus que a minha consciência é voltada a fazer o que agrada a Deus.
Eu não posso deixar o velho homem me dominar, eu não posso. Então nós entendemos que o primeiro passo para a santificação aqui é atender, olhar para a consciência nossa. Como é que está a nossa consciência? Será que ela está cauterizada ou ela ainda nos acusa quando pecamos? Quando erramos? Quando fazemos algo que desagrada a Deus, a sua consciência, opa, você cometeu algo aí. Quando você fala uma palavra para alguém que não era para falar, a sua consciência ainda atinge. Ela ainda te dá um alerta. Vigia, olha o que você está falando. O que você está falando está sendo para a edificação de alguém ou está destruindo a fé de alguém? O que você fala move alguém para mais perto de Deus ou afasta de Deus? A sua consciência consegue medir isso? Paulo nos ensina isso. E aqui nós entendemos, irmãos, à medida que o crente ele cresce espiritualmente, o seu testemunho da consciência também, ela é real. Paulo estava dizendo, eu estou tranquilo contra a minha consciência. Eu não estou aqui inventando nada, eu só estou aqui defendendo a minha fé verdadeira. Eu tive um encontro real com Cristo. Ele fala tão convicto porque ele estava diante de um rei que era meio corrupto. O camarada era meio perverso, fazia coisa errada. E quando Paulo prega com convicção, ele muda o assunto, ele não quer saber. Só, deixa isso aí para lá, Paulo. Vou levar você lá para outra, como fosse assim, agora tem o Supremo Tribunal Federal, vou levar você para lá, para outra instância. Porque ele quis correr fora. Paulo foi tão sincero, enfático com ele, que ele ficou com medo. Porque o crente verdadeiro, ele não precisa se esconder, irmão. O crente verdadeiro, ele só precisa viver a verdade. Ser verdadeiro. Aprender com Deus, aprender a ser crente de verdade, vigiar para não entrar em tentação. Porque Jesus diz isso para nós, vigiai para não entrar em tentação. Quantos crentes estão sendo tentados e estão deixando isso acontecer? Como pode, irmãos? Tem crentes que eles vão ficando em casa e a família não percebe que alguém está morrendo na fé dentro de casa. Ninguém acende um alerta. Se tem alguém ficando por motivo fútil em casa, diga para ele, se converta, rapaz, vai ouvir a palavra de Deus, seja crente, tenha uma consciência viva em Cristo. Alguém tem que despertá-lo. Então, queridos, Romanos capítulo 9, verso 1, vamos ler. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Aleluia! Olha que Paulo está nos ensinando. Em Cristo eu digo a verdade. Será que você pode colocar o nome de Jesus na sua vida e dizer assim, em Cristo eu só vivo na verdade. Não preciso mentir, não preciso esconder nada de ninguém. A minha família sabe onde eu estou. Você sabia que tem gente que ele não tem coragem de dizer nem que está para a própria família? Que vive com mentira, vive com engano, vive com falcatrua e não tem coragem de viver a verdade. Se Cristo está em você, irmão, você será totalmente transformado. Se Cristo está em nós, nós não temos nada de esconder. Se Cristo está em nós, irmãos, nós precisamos ser regenerados. O que é ser regenerado? É um corpo que está em podridão, ele vai voltar ao normal. Cristo é capaz de fazer isso com você. Ele é capaz de nos moldar da maneira que precisa. E Paulo está dizendo isso, sabendo aqui, ele dizendo, em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Quantos têm comunhão com o Espírito Santo aqui? Se você não tem, se está faltando, reconheça, irmão, reconheça, porque a Bíblia diz assim, aquele que confessa, alcança misericórdia, alcança. Aquele que chega e confessa o seu pecado, alcança a graça, alcança perdão. Mas o que esconde, irmão, caminha a perdição. E o inimigo fica falando no seu ouvido, para que confessar, não é? Tem crente que a consciência dele é só para ceia. Aí chega o dia da ceia, não vou tomar na ceia não, estou em pecado,
mas não tem vergonha na cara de chegar e dizer: pastor, estou em pecado. Pastor, eu não quero tomar ceia porque eu fiz isso, eu quero subir para o céu, eu fui errado, eu fui carnal, Confessa, irmão, é melhor. Porque senão, irmão, nós vamos chegando num caminho que não tem mais volta. Porque Paulo fala disso, da consciência cauterizada, e isso é perigoso. Mas vamos continuar. 1 João 3, verso 20, vamos ler também. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Irmão, isso aqui é muito forte, porque João ele estava dizendo: sabemos se o nosso coração está nos condenando, imagine Deus olhando para nós. Se o nosso coração já está nos condenando, não vai lá diante de Deus: Deus, eu não quero ser assim, eu quero a tua misericórdia. Jeremias vai dizer que nós não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus, algo que nós não merecemos, mas alcançamos. Então, se nós confessarmos, nós recebemos graça. Então, quando nós olhamos aqui, tudo que a consciência, irmão, condena, Deus também condena. Porque a consciência é algo ativado pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida para a gente andar em retidão. Porque hoje nós vivemos num tempo que não há mais correção. Antigamente, irmão, era tanta repreensão no dia, principalmente culto de ceia antigamente. Não tinha problema nenhum, né? Todo mundo dava glória a Deus e estava tudo certo. Hoje, se você fizer isso, repreender alguém, é danos morais, a igreja tem que indenizar, é tanta coisa que tem que fazer. Porque o mundanismo está voltando contra a igreja. E muitos têm se acovardado. Mas nós precisamos, irmãos, continuar dizendo que pecado é pecado, pecado gera morte. Nós precisamos continuar pregando que a nossa consciência possa estar limpa diante de Deus, que possamos viver uma vida santa diante de Deus. E aqui nós entendemos que ninguém deve tentar fugir daquilo que a nossa consciência está nos avisando. Mas nós devemos estar atento à voz de Deus. Toda vez que a consciência do crente o reprova, a sua reação imediata, o que ela deve ser? Senhor, Senhor. No mínimo, irmão, o crente ele precisa dizer para Deus: Senhor, eu desejo te obedecer. Senhor, eu desejo te obedecer, eu quero te obedecer. Senão, irmãos, nós não vamos chegar no céu. Nós estamos perdendo tempo. Tem algumas igrejas aí que pregam para você ser rico, né? A prosperidade material. Nada contra, irmão, não é pecado ser rico, não. Mas a nossa riqueza em Cristo Jesus, a Bíblia diz que a nossa riqueza, ela está nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta é a verdadeira riqueza, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nós aguardamos esta riqueza, porque essa riqueza ninguém toma de nós. E é por isso que nós temos que viver uma vida santa em Cristo. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo é aquele que fala ao nosso espírito e fala à nossa consciência. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Aleluia. Porque o Senhor corrige o que ama. E aí ele ainda açoita. Mas tem crente que hoje não pode apanhar mais não, né, irmão? Se falar uma palavra dessa, ele vai embora. Tem crente que não aguenta. Não, vou embora daquela igreja, o pastor está sabendo de alguma coisa na minha vida. Mas a palavra, ela ainda fala. A palavra ainda nos muda, nos molda, nos traz para perto dele. E se ele açoita é porque ele ama. Se ele corrige é porque ele quer que você chegue até o céu. Não quer que você fique, se perca pelo meio do caminho.
Então a palavra é forte, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Quantos quer ser filho aqui? E quantos quer ser açoitado aqui, se for preciso? Levante a mão. Eu quero, irmão. Eu quero para chegar no céu. É necessário, muitas das vezes a gente precisa apanhar para chegar no céu. Porque nós não estamos criando, irmão, pessoas, nós não estamos sendo criados para ir para o inferno, não. Nós estamos criando, sendo liberto, transformado para ir morar no céu. Então, quando Deus nos corrigir, a gente tem que glorificar a Deus. Obrigado, Senhor, a minha consciência, eu quero que ela esteja limpa. Eu quero que ela seja purificada. Eu não quero ser negligente quanto à tua volta. Eu quero estar preparado, pronto. Irmãos, a palavra de Deus, ela é tremenda. O crente, ele deve ter uma boa consciência, servir a Deus. E o apóstolo Paulo, ele fazia questão de dizer que servia a Deus com uma boa consciência. Atos dos Apóstolos 23:1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Aleluia! Ser regenerado por Cristo, irmãos. A nossa consciência, ela precisa todo dia ser regenerada, ser transformada. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar isso, que nós precisamos ser transformado pela renovação do nosso entendimento, todos os dias. Nosso entendimento tem que estar ligado em Cristo, voltado para Cristo, para quê? Experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas a nossa consciência precisa estar sadia. E aí ele continua no verso 16 do capítulo 24, né? Por isso que Paulo, ele fala: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Não preciso mentir, não preciso ofender, não preciso ser hipócrita, mas eu creio que os profetas disseram, eu creio no Jesus ressurreto, eu creio que ele morreu para me salvar, e eu vou defender até a morte este Jesus. Não vou me acovardar. E Paulo tinha unção de Deus, irmão. Mesmo preso, encarcerado, mas na onde ele chegou, e alguém olhava com Paulo com um descaso, mas aí a cobra morde ele no fogo, aí quem olha para ele, rapaz, vai morrer. Essa víbora é venenosa, quem é picado é morto. E Paulo está lá bem tranquilo. Não acontece nada, porque Deus nos guarda do mal, irmãos. Deus protege os seus. E aí alguém diz, esse daí é um Deus, rapaz, não é possível. Aí Paulo aproveita para falar de Jesus. Paulo aproveita para orar por os enfermos, e os enfermos são curados. E a Bíblia diz que Paulo vai agora proclamar o evangelho por toda aquela ilha. E ele fica ali alguns meses pregando. E alguns não querem acreditar, mas ali nasce uma igreja. Outros acreditam. E nós precisamos fazer isso, irmão. Se alguém não crê na mensagem do evangelho, tem sempre alguém querendo ouvir a salvação, ouvir desse Jesus maravilhoso que nós cremos. E nós precisamos defender a nossa fé, não ter medo. Paulo pregava ali com graça e Deus se manifestava. Então, queridos, o que nós precisamos, ousadia do crente, vem de uma consciência sem mácula, sem mancha. 1 João capítulo 3, versículo 21, vamos ler o 22 também. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Aleluia! Só com uma consciência, irmão, purificada por Cristo, nós podemos fazer algo de bom para Deus. Quando nós olhamos
Paulo ensinando a Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Leia também aí. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo se preocupava tanto com isso, irmão, que a gente discorre na Bíblia tantos versículos ele falando disso. Sabe por quê? Para a gente não descuidar de sermos fiéis, de sermos leais, sermos verdadeiros diante de Deus, sermos santos mesmo, irmão, porque nós somos santificados por Cristo. É Cristo quem nos santifica, é Ele que nos justifica. Mas como é que está a nossa consciência? Será que nós estamos deixando ser moldado por Ele? Ou cada dia que passa você vai dizer, não, isso aí eu acho que não é pecado mais não. Isso aí não tem mal nenhum não. Isso aí eu acho que eu vou fazer. Irmão, pecado vai ser sempre pecado. Sempre será pecado. E pecado sempre vai gerar a morte. E o problema é quando morre dentro da igreja, porque o diabo ele quer que você morra dentro da igreja. Ele não quer que você morra e saia da igreja, não, ele quer que você seja morto dentro da igreja. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Então nós aprendemos Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 12, olha que ele diz. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Aleluia! Só uma consciência verdadeira, santa em Cristo Jesus, nós conseguimos dar bom testemunho, irmão. Nós conseguimos amar de verdade. Nós conseguimos viver diferente dos demais. Nós somos diferentes, irmão. Nós não somos igual no mundo, não. No mundo tem engano, tem falsidade, hipocrisia. Mas Paulo diz assim, eu não preciso viver com falsidade, mentir para você aqui. Eu sou verdadeiro diante de Deus e dos homens. Eu não quero agradar a A e B, não. Eu quero servir com uma consciência pura. Porque é Cristo que me libertou, é Ele que transformou a minha vida, eu sou um novo homem em Cristo Jesus. As coisas velhas, irmão, já passou, as coisas velhas já passaram, aquilo que você fazia de errado, hoje não faz mais, hoje nós vivemos uma vida com Cristo, e é importante dizer que nossa espiritualidade, ela é incluída pela sensibilidade da nossa consciência. Irmãos, que você possa entender esta palavra nesta noite, que o Espírito Santo venha te dominar. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, mas para isso nós precisamos viver em Cristo Jesus. Quantos querem ser santos e ouvir a voz de Deus? Quantos recebem esta palavra, digam amém. Fiquemos em pé, vamos agradecer a Deus. Glórias a Deus, né, meus irmãos? Poderosa palavra. Que essa palavra venha cravar no seu coração nessa noite. E você venha sair cheio da presença de Deus, meus irmãos. Meus irmãos, também dizimou na casa do Senhor, nesta noite, pastor Miquel da Silva Almeida, Juracim Honorato dos Santos, Nadir Antônio Sanches e pastor Severino Antônio Santos. Aleluia. Nosso presbítero, irmão Fabiano, vai estar orando pelos dizimistas da casa do Senhor e pela essa palavra abençoada. Glória a Deus. Deus seja louvado, Pai. Oh, Jesus, nós te louvamos, Pai. Enaltecemos, engrandecemos teu nome, Pai, por ter falado com nós nessa noite, Pai. É uma palavra de